E aí, como é que vocês estão? Firmeza, Gabriel aqui mais uma vez. Vamos, que hoje é mais um dia de live. Hoje o negócio vai pegar fogo, como sempre. Mas esperar o pessoal chegar aí, esperar esse Instagram notificar a galera, que ele demora um ano, nunca vi igual. Vamos esperar o pessoal tá chegando. Já vamos chamar aqui o convidado de hoje, que é um convidado especialíssimo, um cara que tá imerso aí no assunto que esse perfil aqui meu traz diariamente. E vamos que vamos, ó. Ele já chegou aí, o Charles Dias. Seja bem-vindo, Charles. Vamos bater um papo louco aqui hoje. Só esperar esse Instagram notificar o pessoal, que ele tem essa mania de demorar a notificar. E enquanto ele não notifica, eu já vou te chamando aqui. Charles Dias. Alô, alô, alô. E aí, vamos que vamos. Instagram. E aí, Charles, como é que você tá, irmão? Tá Tá tudo tudo firme? beleza, tudo Tudo ok, ok? Tudo em cima? tudo em Tudo em cima, cima, tudo em tudo em ascensão. ascensão. Que isso, mano, bravo demais. Tô vendo aí já até os pilares ali de uma vida sistêmica ali no fundo. O negócio vai vir É, pesado ou não? e E aqui tem aqui o tem o crescer e crescer e contribuir, contribuir, uma uma coisa de plenitude. plenitude. Que louco, mano, que louco. Então vamos que vamos. Hoje a gente vai botar pra quebrar nessa live aqui. Tenho certeza que o pessoal que tá aqui vai aprender muito, muito conteúdo aí de primeira, um conteúdo que realmente é transformador. Inclusive, eu acho que é um dos. Pô, eu acho que o coaching sistêmico, ele é fundamentado em cima disso. Se eu não me engano, claro, eu não fiz, nunca fiz algum treinamento ou curso voltado para coaching sistêmico ou algo do tipo, mas eu imagino que seja isso. Conta um pouco aí a respeito de ti, irmão. Sei que já fez isso e tal, como que é essa experiência? O O coaching, coaching, prazer a prazer a todos. todos. Antes Ah, de eu de eu começar começar a a falar, falar, fazer a fazer a explanação dos explanação dos conteúdos, conteúdos, a a conversa conversa, que, que para mim, para é um mim é um privilégio, eu privilégio, eu expresso aqui a expresso minha aqui a minha gratidão gratidão a a você, você, Gabriel, e aos Gabriel, e aos demais que vão demais estar que vão estar apreciando apreciando esse esse diálogo, diálogo, essa essa live. live. E E aplicando aplicando todos esses todos esses conhecimentos conhecimentos expertises, porque é específicos, isso porque é que isso que vale, vale, gestão gestão qualitativo qualitativa e e consistência, para consistência, para obter os obter os resultados que resultados que você você tanto tanto espera para a espera sua pela vida. sua vida. O O coaching coaching integral integral sistêmico sistêmico, foi um um curso que eu curso que eu fiz fiz recentemente, recentemente, há há 2 anos 2 anos atrás, para ser atrás, para mais ser mais preciso, preciso. e ele é uma Ele é uma ferramenta, uma ferramenta, uma metodologia metodologia de de desenvolvimento desenvolvimento pessoal e pessoal e profissional. profissional. O O coaching, coaching, ele ele identifica o identifica o estado estado atual, atual, como como que o que o coaching coaching ou o ou o cliente cliente está está hoje hoje e e conduz para o conduz para o estado estado desejado, que é desejado, onde então ele onde deseja ele chegar. chegar. E isso E é isso é feito por feito meio de por um meio de um plano de plano de ação ação e ele é e ele é cheio de cheio de objetivos e objetivos e metas. metas. Isso é Isso é trabalhado de trabalhado de forma forma integral integral e e sistêmica. sistêmica. Basicamente, o Basicamente, o coaching coaching é isso, é essa é essa metodologia, essa metodologia, essa ferramenta ferramenta de de desenvolvimento desenvolvimento pessoal pessoal e e profissional. profissional. Brabíssimo. Então, inclusive, isso é um assunto aqui que a gente vai trocar, que muita gente realmente busca entender mais sobre. Eu imagino que não tenha muito, talvez um conteúdo falando claramente sobre isso, em expansão aí no mercado, em YouTube, nesses locais assim. Então vai ser bom a gente falar um pouco sobre. E eu vi aqui que tem um cara comentando que tá dando eco, e inclusive para mim também deu um pouco de eco no seu áudio. Você consegue estar verificando ou tem um fone de Eu ouvido? estou com o Tô com o fone fone aqui, aqui, previsão. previsão. Se eu conseguir plugar ele aí, Vou vou fazer colocar um aqui o teste. Às vezes fone. melhora, que tá dando um eco que talvez o pessoal não entenda um pouco. Vou Vou colocar aqui. colocar aqui. Ok. Qualquer No coisa, mais, rapaziada. pessoal, Pessoal, qualquer qualquer dúvida que dúvida vocês que vocês tiverem a tiverem a respeito respeito do do coaching, coaching, vocês vocês podem podem falar aqui falar na aqui na live live ou ou mandar por mandar por direct para direct pra mim. mim. Me Me seguir no seguir no canal no canal no YouTube. YouTube. Eu tenho Eu um tenho um canal no canal no YouTube YouTube Brabo. de Qual que é de esse desenvolvimento desenvolvimento pessoal e pessoal e profissional. profissional? Todo dia Todo tem dia tem vídeo vídeo novo novo lá. lá. Brabo. E E vamos que vamos que vamos. vamos. Vamos que vamos. Como é que é o nome do seu canal? Charles Charles Dias. Dias. Charles Dias, rapaziada. Tem Tem um um link link disponível disponível na minha na minha bio aqui bio no aqui no Instagram. Instagram. Perfeito. Só, galera, já segue o Charles aí após finalizar essa live. Vocês
saem dela, segue lá o Charles, que é muito importante. Vou deixar a live salva aí para ajudar a rapaziada, para quem puder assistir novamente, quiser mais entender sobre o assunto, é só reassistir. Então vamos que vamos. Vamos lá, Charles. Dá um parecer pra gente, dá uma introdução aí no que, na sua visão, é uma vida sistêmica. Eu sei que tem. Quando a gente vai pesquisar, muitas pessoas quando vão pesquisar por vida sistêmica, acabam encontrando assuntos voltados para visão sistêmica. Assim, conta pra gente um pouco, o que é vida sistêmica na sua visão, de acordo com seus estudos aí, pra gente estar entendendo um pouco. Olha, a vida sistêmica é aquela vida em plenitude. Vocês estão olhando essa roda da vida, ou o mapa de autoavaliação sistêmico, e a pessoa que toma decisões qualitativas e ela busca estar em equilíbrio e em abundância, em expansão, em todas essas 11 áreas, ela vai desfrutar da vida e em uma perspectiva de crescimento e contribuição. Ela vai desfrutar desse estado de plenitude. E uma vida sistêmica é uma vida que contempla e valoriza os relacionamentos pessoais, relacionamentos com Deus, o relacionamento consigo, que é muito importante, Sim. a fim de que a pessoa desenvolva a autoestima, que é o tanto que ela deseja a si mesma, e ela possa apreciar a imagem, a autoimagem dela, ter uma autoconfiança e, consequentemente, a autorrealização, por conta dessa segurança que ela vai ter de encarar a vida, os desafios, a forma como ela vai se dispor a aprender e a amadurecer a cada momento de sua vida, a cada obstáculo que surgir, enfim, ela vai ter mais segurança para lidar com tudo isso e continuar crescendo e contribuindo. Perfeito, perfeito. Eu vejo que quando. É porque assim, vida sistêmica seria meio que, digamos, um sistema onde uma área da vida, um pilar está sempre ligado ao outro, a gente não pode olhar para um separado dos demais. E eu vejo que então, se uma pessoa ela não tem, vamos supor, ela tem 3 pilares super desenvolvidos e uns 3 menos desenvolvidos, aí a vida da pessoa já não fica naquela, digamos, plenitude, bem-estar, ela não se sente bem consigo mesma, ela não consegue crescer da forma que ela gostaria. Então eu vejo que o sentido de uma vida sistêmica é literalmente deixar alinhado todos esses pilares da vida da pessoa o máximo possível, buscar formas de deixar isso mais alinhado, entende? Eu vejo que é algo que você vem buscando cada vez mais para sua vida, eu venho buscando sempre também para minha vida, porque é algo que realmente vai trazer um resultado gigante aí no futuro. Então, tipo, eu não vejo sentido uma pessoa querer buscar um crescimento numa área, sei lá, conjugal, digamos, mas na relação com os filhos tá uma bosta, entende? Então sempre tem que ter um alinhado em relação a isso. Como que anda a sua vida, tipo, assim, você anda buscando esse crescimento diariamente? Como que é a sua busca por isso? Eu acho que a galera curte muito saber nosso lifestyle, nossa evolução. Como que a gente faz para poder crescer nessas áreas? E eu acho que vai ser importante você contar um pouco da sua parte, eu também conto da minha. Gabriel, eu tenho empenhado em desenvolver a autorresponsabilidade, que é a crença de que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado e, portanto, eu sou o único que posso mudá-la. Isso é autorresponsabilidade. E também mergulhado nesse mar tão profundo do autoconhecimento. Saber minhas potencialidades, minhas capacidades, habilidades, competências, reconhecer aquilo que eu não tenho naturalmente, uma inclinação, um dom, um talento para fazer, tal como outra pessoa, reconhecer isso e também focar naquilo que eu posso expandir que é positivo para mim. No caso, essas qualidades, essas competências, como por exemplo, eu procuro desenvolver a habilidade de me comunicar, que é algo que eu acredito que é uma potência para mim. Eu reconheço isso desde tenra infância. Agora, outro ponto que eu posso destacar é a gratidão. Muitas pessoas estão vivendo a vida sem intencionalidade, sem propósito, sem sentido de vida, sem um propósito de vida, e elas simplesmente é como um zumbi. Elas vão vegetando, elas vão
desperdiçando seus dias, e tudo aquilo que vem como chance para elas se desenvolverem, elas desperdiçam. Um curso é caro, é muito difícil você ter um corpo saudável, é muito difícil você ter um relacionamento com Deus, e eu vou nadando contra a maré. Porque eu digo que é possível, não é utopia, você desenvolver um relacionamento íntimo, sincero, profundo, dinâmico com Deus, você ter um relacionamento otimizado e em paz com as pessoas, de respeito, de tolerância, de consideração, de empatia. Isso tudo são segredos para uma vida equilibrada. E também se abraçar. Se abraçar. O que eu tenho comigo? O que já veio aqui no pacote? É trabalhar com o que você tem e desenvolver isso. Eu acredito que é uma das chaves para que as pessoas possam desfrutar de suas vidas. Eu acredito em Deus e eu tenho a minha fé fincada nele. E tem um versículo bíblico que eu gosto muito, que é de João 10:10, que diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, e a Bíblia amplificada diz até que transborde. Então, é transbordar e é nas 11 áreas, como estava falando anteriormente. Às vezes a pessoa está muito bem profissionalmente, financeiramente, mas ela foge de casa. Ela não suporta adentrar na própria casa. Eu não vou nem chamar de lar. Porque um lar tem que ter o pai, a mãe, os filhos, eles se empenham para manter uma harmonia, uma relação saudável, de respeito. Os filhos, eles têm disciplina por parte dos pais, de ensiná-los a fim de que eles sejam saudáveis e fortes emocionalmente. Então, é uma gama de responsabilidades, ao passo que pode parecer complicado, desafiador, é possível. E pode ser, conforme a forma em que as pessoas veem a vida, encaram a vida, pode ser puro e simples. Porque é possível. Sim. Entende? Então, assim, os obstáculos são para serem superados. Tem uma frase de Molière que ele diz assim: quanto maior o obstáculo, maior a glória de superá-lo. E às vezes as pessoas têm preguiça de pensar e de se dedicar a se ouvir, a se conhecer e se questionar sinceramente. Sinceramente, porque quem se super questiona vai ter sucesso extraordinário. Então, se questionar bem, o que eu estou fazendo da minha vida, dos meus dias, com os meus relacionamentos, com o meu dinheiro, o que eu estou fazendo com tudo isso? Como é que eu estou gerindo o meu tempo, o quanto que eu estou cuidando de mim? Então, tudo isso faz parte dessa vida sistêmica, dessa vida abundante, encaminhar para a plenitude, o que não significa que os desafios não vão aparecer, pelo contrário, eles vão aparecer, mas a forma de você lidar com eles vai ser totalmente diferente. É desenvolvendo resiliência, essa capacidade de se flexibilizar, se adaptar, ter uma atitude humilde e, como eu falei anteriormente, de gratidão em todo o tempo. Porque um dos segredos para uma vida equilibrada é você se intitular um eterno aprendiz. Está o tempo todo disposto a aprender com tudo, até com aquilo que você não passou. Mas você viu, você toma como lição e você age sabiamente. E tudo é em torno de decisão. Nada é assim por acaso, eu não acredito nisso. Eu acredito que tem um propósito e que as pessoas podem dirigir a sua vida. Aí a minha pergunta para vocês que estão assistindo e vão assistir depois você tem assumido a responsabilidade por sua vida? Você é o diretor do filme da sua vida? Ou é aquele personagem assim, coadjuvante, que está esperando a hora de ser chamado para entrar em cena? Você é o capitão do barco da sua vida? Ou é o marinheiro que está esperando uma ordem? Está esperando alguém chegar para resolver seus dilemas, seus problemas, suas agruras, sabe? E desculpa, dá desculpa, ainda mais você que é adulto, principalmente você que é adulto, não vai adiantar, porque desculpa, é o motivo para me falar uma mentira. E contar historinha,
isso não vai adiantar justificar, explicar algo que já passou. O que você pode fazer, que é um segredo também para uma vida equilibrada, é ressignificar aquilo que lhe ocorreu, e você talvez não teve como fazer algo a respeito, mas você pode agora. Você pode pegar essa sua história e você pode contribuir para com outras pessoas. Isso é uma forma de você desfrutar desse sentimento de satisfação. Quando você se doa para alguém, quando você se entrega de corpo, alma. Eu gosto muito de uma passagem que fala assim, de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, de todo o entendimento. Ou seja, é inteireza. Totalmente, 100%. Não dá para viver em cima do muro, agora eu vou agir com excelência, com integridade. Agora eu vou dar o meu tudo. E aqui eu vou ser medíocre. Se você quer viver uma vida extraordinária, se você quer ter uma vida acima da média, você tem que se permitir, se desafiar a sempre viver algo novo. E eu vou falar aqui da gratidão, porque isso está vindo várias vezes na minha cabeça. Né? Tem alguns motivos pelos quais as pessoas não são gratas. Eu vou dizer alguns aqui. Primeiro é o sentimento de inferioridade. Esse vitimismo, autopiedade, a pessoa se coloca no centro e, de uma forma ou de outra, tem gente que alimenta isso. Oh, coitadinha, ela precisa de um apoio, de um auxílio, de um amparo, de uma orientação. E às vezes a pessoa passa 4 anos e ela não sai daquela zona de conforto que nunca foi confortável. Ela continua porque aquilo está alimentando a alma dela. É um vício emocional. Ela está entrelaçada, presa, sabe? Nesse hábito de querer que as pessoas venham e apreciem, e elogiem, dê um tapinha nas costas, e olha como você é maravilhoso, como você é amável, como você é talentoso. Agora você, de vez em quando, tem que sacudir a poeira e caminhar com as próprias pernas. É a autorresponsabilidade. E às vezes as pessoas não são gratas, não liberam essa gratidão com atos, palavras e ações, não se sentem gratas e não percebem os motivos pelos quais elas podem ser gratas por causa disso, por causa desse sentimento de inferioridade. Ou então elas têm um narcisismo, uma autoimagem distorcida. Elas se acham demais e acham que as outras pessoas têm a obrigação de fazer algo por elas, porque elas são maravilhosas, elas são famosas, elas têm tantos seguidores, então fulano fez algo por mim, então é ele que quis fazer. Mas eu posso estar na posição que for, e quanto mais alto eu vou, aprendi isso com uma professora na faculdade, quanto mais alto eu vou, mais eu tenho que saber me adequar, alinhar a minha linguagem e ter um comportamento, uma atitude humilde para lidar com qualquer tipo de pessoa. Seja ela quem for, seja aquela que tem um monte de título em uns quadros na parede da casa dela, ou aquela que mal parede tem. Mas eu tenho a obrigação de me ajustar, de me adaptar. Outra razão pela qual as pessoas não expressam essa gratidão são mágoas e ressentimentos. Fica com aquele ranço, e isso também vai impedir que você tenha relacionamentos saudáveis, relacionamentos onde envolva a franqueza, a sinceridade, relacionamentos longos, amizades de fato, e relacionamentos produtivos. Daniel Goleman, na obra dele o Foco, ele disse que a capacidade de focar, definir e qualificar o foco está diretamente ligado à inteligência emocional. Então, dar um voto de misericórdia e pensar por qual motivo que aquela pessoa fez isso comigo e por qual motivo que eu me ofendi. Porque eu entendo que a ofensa é uma fraqueza. É uma frase eu vi esse vídeo do Leandro Carnal, que ele diz mais ou menos assim, de uma forma, fazendo uma analogia. A ofensa, eu pego uma pedra quente, uma brasa, e eu jogo na pessoa. Mas antes que chegue nela, eu já me... Então não vale a pena viver com mágoa, ressentimento, amargura, falta de perdão. Realmente não vale a pena. E sentimento que é enterrado vivo nunca morre. Ele vai sugando a vitalidade, a sua força, a sua energia para viver. E você vai se tornando uma pessoa amarga, e isso vai reverberar nas outras pessoas.
e os seus resultados vão decrescer. E eu acredito que todo mundo que fez essa escolha inteligente de estar aqui e que vai fazer, de observar depois esse nosso diálogo, vai poder, eles vão ter a oportunidade de cair a ficha para eles e tomarem decisão. De perdoar, que perdão não é um sentimento, é uma decisão. E o amor também não é um sentimento, é uma decisão. A firme decisão de tratar o outro da forma como eu quero ser tratado, ou seja, bem tratado. E o amor é o que o amor faz. Então, eu tenho que ter a atitude de ir até o outro. Se eu quero ser um pacificador, eu vou ao encontro. Eu procuro. O mais maduro é aquele que recorre primeiro. Não para tentar se defender, se justificar. Ele reconhece, mas ele dá para o outro, às vezes, o benefício dele, eu que estou certo. E isso é um segredo. Você quer paz? Você quer uma vida equilibrada? Você quer viver com base na tranquilidade? Então, perdoe, reconsidere, pense o melhor das pessoas. Pense aquilo que é puro, amável, respeitável, de boa fama. Pense aquilo que vai nutrir a sua alma, os seus relacionamentos. Pense aquilo que vai dar um resultado positivo para você. Tem duas passagens bíblicas que eu vou falar aqui, porque a referência eu fico procurando, mas o texto eu sei. Que diz mais ou menos assim, sobre pensamento. Assim como o homem pensa, assim ele é. Onde a mente vai, o homem a segue. E tem pessoas que pensam de forma equivocada sobre si, em relação às pessoas, em relação à vida, e elas procuram ser felizes, não conseguem. E a causa raiz, talvez seja essa, de pensamentos equivocados, negativos, e isso aparece na comunicação. Eu não posso, eu não consigo, é difícil demais, eu tenho medo, e o medo é para ser encarado. O medo não é para ser evitado, é para ser encarado. Corajoso é aquele que se levanta e encara o medo. E ele rompe. E não adianta depois eu ter inveja, ciúme de alguém que foi promovido, porque a questão é, se eu sinto inveja de alguém, é só eu andar com ela por algumas semanas, ou alguns dias, ou talvez até um dia só, para eu saber o que aquela pessoa está fazendo, e eu vou ter que fazer o que ela faz para conseguir o que ela tem hoje. Gabriel, tu não começou hoje. Tu tem um canal no YouTube com muito mais de 1.000 pessoas, mas não foi ontem. Isso vem sendo construído. Não foi de paraquedas. E às vezes as pessoas atribuem ao místico, ao espiritual, fica com raiva de Deus quando as coisas não acontecem do jeito que elas esperam, e criam expectativas, uma coisa surreal, acima da cabeça, ficam com a elucubração. Mas a responsabilidade é delas, de assumir a direção do carro da própria vida. Mas estão delegando. Entraram no jogo da culpa. Não, a culpa não é minha, a culpa é da política, a culpa é do presidente, a culpa é da minha família, ou da minha história. Sabe, se sacuda, faça algo a respeito de você. Não dá para ficar nesse jogo da culpa, que começou lá com Adão e Eva, passou por Abraão, e nunca mais parou. É uma pandemia que está há muitos anos. Nunca parou. Mas qual é o antídoto? Qual é o remédio? Autoresponsabilidade. Isso é um segredo para uma vida equilibrada. Aí sim, você vai ter chaves para poder abrir portas. Você não vai esperar a oportunidade, você vai criar oportunidades. Depois, se você quiser saber mais a respeito disso, leia o livro A Boa Sorte. Então, é criar as oportunidades, trabalhar com o que você tem no seu estado atual para que você possa chegar no seu estado desejado. Perfeito, irmão, perfeito. Tipo, você explicou assim, o que vinha na minha mente, você já mandou bala assim. Eu falei, caraca, mano, concordo com tudo. Fez muito sentido tudo que você disse pra mim, no caso. E uma coisa que eu peguei assim na sua explicação e que eu acho muito importante continuar ressaltando aqui pro pessoal é a respeito da questão da autorresponsabilidade com a sua própria vida, porque querendo ou não, 100% da sua vida é responsabilidade sua
Mas as pessoas tendem a jogar a culpa para os outros, a se vitimizar em relação a tudo. Isso era algo que eu fazia bastante. Eu imagino que no começo também fazia muito, porque nós não aprendemos isso. Escola não nos ensina a parar de se vitimizar, os pais não ensinam, em lugar nenhum a gente aprende isso. Então a gente tem que aprender com a vida em si, entende? Ou buscando, ou quebrando a cara e aprendendo por conta própria. Então o ato de se autorresponsabilizar vai te fazer aprender muito mais e vai fazer a outra pessoa aprender também, o próximo aprender. Quando você sempre joga a culpa pro outro, você deixa de aprender ali naquele momento, você deixa de crescer. O crescimento vem de quando você se responsabiliza, porque quando você joga a responsabilidade para você, você tem que fazer uma escolha em seguida. Você tem que tomar uma decisão, que foi justamente o que você disse lá no começo. As pessoas hoje em dia não tomam decisões. Elas podem até se responsabilizar, que já é difícil. E apesar de se responsabilizar, muitas vezes elas não tomam decisões em relação a isso. Então o que que eu vejo? Eu vejo hoje em dia pessoas que não tomam decisões e eu sempre digo que decisão é um hábito. Você pode formar o hábito da decisão e é graças a ela que você alcança os resultados que você deseja. A mesma coisa para uma vida sistêmica, uma vida em equilíbrio, a pessoa precisa decidir entrar nessa vida, decidir mudar a vida dela no hoje e alcançar a vida que ela deseja para ela. E aí vem também uma passagem da Bíblia que eu acho muito massa, que é quando o Salomão diz que aonde não há visão, as pessoas perecem. Então, você precisa ter uma visão de como vai estar a sua vida em breve, ter uma visão clara de como vai estar a sua vida com todas as áreas alinhadas, digamos, para você ir tomar a decisão de alcançar. Porque eu vejo que o cérebro nosso precisa de clareza. Se você não tem clareza sobre o que você quer, é difícil você tomar a decisão e agir. Então, quando você tem uma visão clara daquilo que você quer, de como vai estar a sua vida, tomar a decisão de mudar fica muito mais fácil. Outro problema, as pessoas elas sempre buscam, elas esperam o pior acontecer, dá algum problema, acontecer alguma tragédia para aí sim elas empreenderem uma mudança. Coisa que tá errada. Então a pessoa ela espera a área de relacionamento dela ficar ruim para ela tomar a atitude de mudar. Ela espera o financeiro ficar uma bosta para tomar a atitude de mudar. Quando na verdade a mudança não deve vir de um fator ruim, de algo ruim acontecer, de uma tragédia acontecer. Não, a mudança tem que vir por escolha, por decisão e não ficar esperando para acontecer. Então, sobre você se responsabiliza 100% pela sua vida e aí você tem que tomar a decisão. Não, minha vida tá ruim, eu me responsabilizo por estar com essa vida. Eu me responsabilizo por estar com minha situação financeira ruim, por estar com meu relacionamento lá embaixo, por não tratar meus filhos da forma que eu gostaria. Eu me responsabilizo por não estar com a saúde adequada. E quando você faz isso, você tem que tomar uma decisão. Logo em seguida, eu decido mudar, eu vou decidir mudar minha alimentação, eu vou decidir dar mais atenção para minha mulher, eu vou decidir fazer mais sexo com ela, o que for preciso para melhorar isso. E após tomar a decisão, você vai aprender, você vai crescer, você vai alcançar a vida que você teve a visão antes, porque você sempre tem que se imaginar, tipo, quando eu começar a melhorar a minha relação com a minha mulher, como vai ser minha vida? Vai ser melhor, não vai? Então vamos tomar a decisão e vamos mudar. E aí tudo começa a melhorar. E aí a vida sistêmica parte disso, autorresponsabilidade, parte de decisão. Se a pessoa não decidir, não tem como. Eu vejo que está muito ligado a todo esse assunto com que você já começou falando aqui e que fez muito sentido para mim. Aquela relação de guardar sentimento, ressentimento, guardar mágoa, guardar emoções negativas. A maior parte das doenças vem de emoções negativas reprimidas. Quando você fica guardando aquilo para você. Então, isso é algo que eu sempre busquei não guardar para mim. Mas o problema acontece que, vamos supor, ansiedade. Ansiedade, ela nunca é expressa. As pessoas sempre reprimem a ansiedade. Ninguém chega falando, eu sou ansioso, eu tô ansioso. Não, as pessoas sempre estão guardando para elas aquela ansiedade. E quando você reprime a ansiedade, isso vira depressão. Entende? Então, muitas emoções são reprimidas pelas pessoas. Ou a raiva. Oi? Porque a raiva também, quando ela é enterrada, gera depressão. Exato. E geralmente as pessoas atribuem, fazem a relação entre a depressão e a tristeza. Mas raiva também ocasiona depressão. E tem estudos que provam, por exemplo, o câncer é uma doença autodegenerativa. E o corpo fala. O corpo fala, talvez você aí tenha uma dor de cabeça que não passa, tem uma dor nas costas que não passa, é uma indisposição. Talvez você está até comendo a coisa certa, fazendo exercícios, mas vive debaixo de estresse, que é uma força, o conceito de estresse é esse. Uma força que é capaz de deformar um corpo. E como é que você pode fazer para se livrar disso? Tem várias ferramentas. Você pode, primeiro, se questione e veja como é que está a sua rotina. Porque, às vezes, as pessoas, Gabriel, elas não fazem um inventário da própria vida. Com quem que eu estou me relacionando? Que é algo também muito importante. É importante você desenvolver esse pilar social e
buscar conexões que te ajudem a ir mais alto e não a descer mais. Então, pessoas com uma mentalidade à frente, e se você se assenta a uma mesa e as pessoas ali começam a almoçar e a jantar outras pessoas com comentários de difamação, de fofoca, intriga, e alimentando essas raposinhas, se levante e vá embora. Faça escolhas qualitativas para a sua vida. Porque, mas eu vou ficar sozinho. Desfrute de si, isso é solitude. E tem uma frase muito importante que Martinho Lutero diz: as aves voam em bandos, mas as águias voam sozinhas. Então, se você, em compensação, voam muito mais alto. Tem um período de arrancar a garra e pena e dói, só que você vai ficar mais forte. Esses músculos aqui, eles só vão desenvolver se você treinar. De outra forma, se você ficar aí sentado, e sentado, e sentado, ele vai atrofiar. E aí você, talvez, vai ficar com problema. E não adianta reclamar. Não adianta reclamar. Eu vou compartilhar aqui que eu acho importante essas 6 leis da autorresponsabilidade. Eu bato muito nessa tecla, porque eu acredito que quando a pessoa se olha no espelho, ela tem a visão real de que ela é que pode ser feliz. E eu não posso responsabilizar ninguém para ser feliz. Tu falou a respeito de relacionamento, casamento. Tem gente que está casando para ser feliz. E esses casamentos aí estão degringolando. Por quê? Porque como é que eu vou me colocar na mão do outro? Não, eu não vou me colocar na mão do outro. Eu estou triste porque você me ofendeu. Eu estou com raiva porque você não fez isso por mim. Mas é você que está com esse sentimento. Resolve isso internamente. Sabe? E as pessoas estão buscando algo que eu não sei nem o que é, porque eu converso com algumas e o que elas me dizem é sempre nessa perspectiva de que o outro é que está fazendo-as infelizes. E isso é muito triste. Mas eu vou compartilhar aqui algumas leis da autorresponsabilidade que eu acredito que vão ser muito úteis na nossa vida. Já está sendo, porque é uma espada de 2 gumes. Ao passo que vai, eu também tenho que me examinar. Sim. Se for para criticar as pessoas, cale-se. Se for para reclamar das circunstâncias, dê sugestão. Se for para buscar culpados, busque a solução. Se for para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se for para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se for para julgar alguém, julgue a atitude dessa pessoa. Tem uma frase de Nelson Mandela, que ele passou 27 anos preso, depois ele fez, se eu não me engano, foi direito, administração, mas a postura dele na cela era: eles podem mexer com o meu exterior, mas a minha convicção não. E ele disse o seguinte: eu posso responsabilizá-los por suas atitudes, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. E há uma diferença entre sentimento e emoção, não é tudo a mesma coisa, não está tudo no mesmo pacote, não. A emoção é uma reação que o meu cérebro tem a um estímulo externo. E tem as emoções universais: alegria, raiva, medo, nojo, surpresa, enfim. E os sentimentos, eles são oriundos dessas emoções. E bem aí eu posso lidar. Eu posso desenvolver a inteligência emocional, que é essa capacidade de reconhecer o que eu tenho, esses sentimentos, e identificar também isso no outro. Porque ao passo que eu identifico, eu vou ter uma comunicação mais assertiva. E é bem aí que está a chave para relacionamentos saudáveis, produtivos. Que eu vou poder desenvolver empatia, me colocar no lugar do outro. Aí sim, eu vou desenvolver uma comunicação que seja joia, tanto para mim, quanto para o outro também. Gabriel, em relação... Assim, tem algum... Eu acredito que tu não é pai, não é pai, eu também não sou. Mas na posição de educador, eu percebo também, já num outro pilar, eu estou trabalhando, passando por vários, eu vejo que
tem pais que estão alimentando o sentimento de culpa deles. E eles fazem a seguinte objeção: mas eu tenho que dar tudo para os meus filhos. Porque senão como é que vai ser? Você tem que dar disciplina, valores, que passa pelo respeito, pela dignidade, pela honestidade, pela ética, pelo limite. Tem pesquisas que mostram que as pessoas que entram em vícios, droga, muitas delas tiveram um histórico dessa libertinagem. É aquele menino que a gente está passando no supermercado, vai passando, e aí encontra ele rolando no chão. Eu quero biscoito! Esse menino passou de 7 anos, chegou ali pelos 12, ele vai ser um desafio. Com certeza. É saudável dizer não. Se você quer ser respeitado, ter uma vida equilibrada no relacionamento com os filhos, é necessário dizer não, espere, agora não dá. Porque eles vão ouvir isso na vida de alguém. Nem sempre vai ter um chefe para, muito bem, que trabalho bom. Tem que ter a disciplina. Tem pessoas que dizem assim, eu não consigo, eu não tenho disciplina. Você tem. Você tem disciplina. E eu vou dizer como. O domínio próprio, essa capacidade de se controlar, ela se desenvolve na medida que usamos. Então, não tem essa de dizer que eu não consigo. Você consegue, porque se, por exemplo, você estiver quebrando o pau na sua casa e bater a porta, uma pessoa que você estima muito, respeita muito, rapidamente, muda a atitude. Então você pode se controlar. Isso é só uma evidência de tanto que você pode controlar a si mesmo. Tem outros pilares, como por exemplo, se falaste a respeito, passou em relação a finanças, enfim, que as pessoas não têm uma atitude de prevenção, foi isso. Estão em crise. Só que tem alguns princípios com relação a gerir o orçamento, o dinheiro. Lógico, tem que trabalhar para ganhar, poupar, investir e gastar. Nessa última, a galera... E a liquidação, saldão, queimão, oferta. Passa um outdoor, tá ali no trânsito. Gente, eu preciso disso, eu quero isso. Não posso deixar sem viver. Será que você realmente precisa? Talvez tenha coisa que você tem que nem... você sabe que tem. Sim. É só um mínimo. O excesso. E eu digo que antes de comprar, já muda todo o jogo. Só se perguntar, eu realmente Com preciso certeza. disso? Já muda tudo. Sim, por quê? O excesso esconde uma falta. Sim. O excesso em ficar se ornando, se arrumando e também de obter coisas. Você quer provar o quê para quem? Então, são pontos que é necessário discutir a respeito, como por exemplo, área profissional. Eu sei que existem jogos corporativos e tem pessoas que são tratadas com isso. Mas quanto de nós estamos empenhados em ter uma atitude de excelência, de fazer além daquilo que é solicitado, daquilo que é pedido para fazer? Será que nós estamos levando coisas do trabalho para casa? Falando mal do chefe, fazendo fofoca e mantendo uma linha medíocre. Entende? Então, pessoas que têm excelência, pessoas excelentes, elas vivem acima da média. Elas não ficam abaixo. Tem outro ponto que eu lembrei aqui, Gabriel, é a respeito da nossa postura. Eu digo corporal mesmo. Sim. Sabe aquelas pessoas que têm uma postura assim de vítima, de sofrida, de estar acabada, tal. Tem uma frase da Amy Cuddy, que ela diz o seguinte: sabemos que a nossa mente muda o nosso corpo,
mas agora sabe-se que o nosso corpo pode mudar a nossa mente por meio de posturas e poses de poder, e isso vai aumentar o seu nível de testosterona no corpo. É aquela postura da Mulher Maravilha, assim, bem empoderada, né? Isso vale para nós homens, que eu sei que a maior parte do teu público é de homens. Exatamente. E tem uma pesquisa do... Ai, Jesus, lembrar dele aqui. Juan Hitzger. Ele faz um paralelo entre condutas e atitudes. Ele fez uma pesquisa a respeito de pessoas que têm uma vida saudável e longeva. Os que vivem muito, falando de uma forma mais simples. E ele descobriu que pessoas que tinham condutas, como por exemplo, sono, sorriso, serenidade, sabedoria, sexo, elas apresentavam no corpo uma expressão maior de serotonina. E, como atitude, elas apresentavam amor, alegria, aproximação, amizade, apreciação. Agora, em contraponto a isso, pessoas que tinham uma conduta de raiva, ressentimento, uma atitude assim de resistência e de reclamação, elas tinham uma atitude do tipo depressão, desespero, desamparo, uma vida desgraçada. Pode-se colocar dessa forma. E elas tinham uma expressão maior de cortisol, que é um hormônio corrosivo que envelhece as células. E quantas pessoas estão liberando isso? Quer dizer, a inteligência emocional é um assunto bem difundido hoje, por várias pessoas que trabalham com desenvolvimento pessoal e profissional. Agora, quantos são dispostos a se engajar, a emergir, a decidir viver de forma equilibrada? O que não tem nada a ver com ficar... Exatamente. Você pode ser você mesmo, ter a melhor versão de si, que é um segredo para ter uma vida equilibrada. Eu posso decidir querer parar de ter o outro, porque o outro já está ocupado. E você está consigo 100% do tempo. Você não pode ir ao banheiro sem si, você não pode estudar sem si. Você está o tempo todo consigo. Então eu não posso querer ser o jogador tal, o ator tal, o publicitário, o artista tal. Eu não posso. Porque não tem como. Não tem como. Com certeza. Não tem como. E... o que mais eu posso falar? Sim, um princípio, servir, que é um pilar também. Tem pessoas que estão só acumulando. Tem bens, tem rendimento, tem tempo, tem ciência do que elas podem construir e fazer, e fazem muito bem. Mas vivem como parasitas. Só receber. Então elas ficam tão gordas, a mentalidade, aqui no mindset, que elas não conseguem se mexer. E ainda reclamam, gente, eu tenho tudo, mas eu não estou feliz. Eu passei nesse concurso, eu tenho as roupas de marca, eu tenho filhos maravilhosos, uma casa toda suntuosa, mas eu não sou feliz. Qual foi a última vez que você fez um trabalho voluntário? Qual foi a última vez que você doou cesta básica? Mas eu não tenho nada, chato. O seu tempo, você tem tempo. Suas habilidades. O hospital não é um lugar que dá muito ibope, mas você pode ir lá, contribuir com aquelas pessoas, dar uma palavra de encorajamento, sorrir, cantar no corredor. Isso tudo é válido. Porque lá estão chorando, lá estão gritando de dor. E você vai fazer o contraponto e mostrar que é possível ser feliz. Por que tem pessoas que reagem a um estado terminal? Será que é por conta de sentimento? Que elas sentiram vontade e vivem sentindo vontade de cantar, de se alegrar? Será que foi isso, gente? Eu acredito que não.
É como o Gabriel falou aqui 37 vezes, eu falei 34, 39, 43, não sei. É decisão, é decisão. Decisão. Exatamente. Só o ato de tomar uma decisão já muda completamente o jogo, né, mano? Então, Com certeza, com certeza. as pessoas não tomam decisões. Muda muito. Tem um pilar também, que é o pilar saúde. Ah, sabe, eu quero ter um corpo saudável. O que você está colocando para dentro? Tem uma frase de uma... Eu me lembro da pregação dela, da Joyce Meyer, que é uma mulher que tem assim uma história de vida abusada há 15 anos pelo pai dela. Só por aí já é espantoso. E é uma conferencista reconhecida internacionalmente, faz um trabalho de ação social em várias partes do mundo, resgatando crianças que foram traficadas, outras estão correndo o risco de serem traficadas, situação de vulnerabilidade. E ela, numa pregação dela, ela disse assim: está no meu gene, eu tenho um problema de tireoide. Aí ela mesma responde: não, está no meu gene. Não, está na sua boca. É verdade. É o que ingerimos. Tem pessoas que não engordam mesmo, mas eu acredito que é o nosso caso. A gente é bem-aventurado nisso. Mas ninguém tem a torta completa. Eu não sei nem se eu botei o alimento certo. Falei em torta aqui, acho que eu estou estimulando o pessoal quase nesse final de live a comer torta depois. Não sei. Você faz a escolha. Sim. Mas a gente pode não ter dificuldade de engordar. Mas o nosso colesterol, o LDL, pode estar lá no topo. O HDL lá embaixo, vitamina D. Hoje, mas eu não tenho tempo. Eu costumo dizer, nós temos tempo para aquilo que importa para nós. Prioridade, né, mano? Se eu passo 14 horas assistindo TV e não tenho tempo para ver um vídeo, ou procurar alguém que eu possa seguir, ou ler postagens no Instagram que possam agregar valor a mim, como pessoa e como profissional, tem alguma coisa errada. E Paulo Vieira tem uma frase muito que parece mote, né? Mas eu tenho que dizer: tudo que é diferente de abundância é disfunção. Então, se eu não estou vivendo em abundância, eu estou cheio de disfuncionalidade. Viktor Franklin, ele disse o seguinte, que cada vez mais as pessoas elas têm os meios para viver, mas não têm uma razão para viver. É o sentido, é o propósito. Eu vim para fazer o que aqui nesse mundo? Que legado que eu vou deixar? Qual vai ser a minha marca? Eu vou impactar quem? São pontos de reflexão profundos, pontos de reflexão profundos, e que duram a vida inteira. Não é aos 21 anos eu vou começar, aos 18. Eu aprecio muito o teu trabalho. Eu te acompanho e, na verdade, tu me encontrou, eu curtiu ali umas publicações de conteúdos, e fez a validação, o reconhecimento, a apreciação do meu trabalho. Eu estou ainda caminhando bem tranquilamente, com o canal no YouTube, produzindo conteúdo, mas eu tenho uma razão para além desse glamour e dessa tendência das pessoas estarem imergidas na internet, somente por estar. Eu decido ter consistência, eu decido apresentar conteúdo de relevância, eu decido contribuir dessa forma, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sei, e me permitir aprender, porque eu sou um eterno aprendiz, Sim. e compartilhar com as pessoas. Entende? Então, assim, em suma, vida sistêmica demanda estar o tempo todo vigiando e observando em qual área que eu
tenho que tomar decisões no sentido de otimizar, de maximizar e potencializar meus resultados. Sim, eu acho importante a pessoa que precisa realmente. Na verdade, primeiro, ela precisa ter consciência de que a vida dela tá ruim. Ela precisa aceitar que a vida dela não tá da forma que ela gostaria. Ela precisa tomar a decisão de começar a trabalhar, mudar essa vida dela, né? Mudar cada área, cada pilar da vida. E aí começa um trabalho, um exercício que eu apliquei muito pra mim, imagino que seja até o que você usa, não sei. Onde mano, eu fiz com o próprio papel, entende? Onde eu coloquei cada pilar da minha vida e uma nota pra ele. Eu acho que assim que seria basicamente o ato de trabalhar com a vida sistêmica, de colocar em prática esse negócio. Pega cada área da sua vida e cada pilar da sua vida e coloca uma nota para ela. Não, meu pilar financeiro tá 8. Ah, mas meu pilar, sei lá, saúde tá 2. Aí já você já entende onde está pior e aí você seleciona os piores no fim para trabalhar e dar mais foco para eles. A única coisa, o poder do foco, um livro incrível aí que recomendo para todo mundo ler É. também. E focar naquilo ali, dar o seu melhor naquilo ali. Aonde você foca, você expande. Onde você coloca energia, você expande. Então não tem como não dar certo. Você tem que dar energia para aquilo que está ruim no momento e tentar pelo menos igualar ele às outras áreas da sua vida. Não é sobre crescer uma pra caramba, não. Deixe pelo menos tudo nivelado e vai crescendo aos poucos, que aí o resultado vai ser muito maior. Você falou um negócio que eu achei muito louco em relação a questão filhos. Onde o filho, aquela questão lá do filho que é muito largado na vida, que os pais liberam muitas coisas, ele tem mais tendência a usar droga, algo do tipo, não lembro mais ou menos. Sim, É isso, né? sim. Porque por falta do limite, eles não têm uma noção de até onde eles podem chegar. E quando uma pessoa não tem limite, ela vive em um estado de sempre exceder e procurar algo que ela sinta mais prazer, êxtase e uma sensação de liberdade, mas que chega a ser utópico. É somente o nível da sensação, porque na verdade essa geração, isso inclui a Y principalmente, que é esse pessoal que, se eu não estou enganado, nasceu em 1995 até aqui 2000 e alguma coisa. Acho que 2000. Algo do, não, 2000 não, 2010, algo do tipo, não estou lembrando agora a data. Mas é uma geração assim, se fizer o que eu quero, e for conforme as minhas condições, eu topo. Se não for, eu caio fora. Eu quero casar, se é que quer, mas eu quero continuar morando com meu pai e com minha mãe. E eu quero ter filhos, mas eu não quero ser pai. Sim. Aí entra Então no não são assunto que homens. você mesmo colocou no início da live, aquela questão da pessoa ser acomodada, vitimista e tal. É um negócio que eu sempre falo muito. Eu dou a sigla de CCC. Tenta evitar o CCC, que é o quê? Comodismo, conformismo e coitadismo. São as três coisas que as pessoas do século XXI têm o tempo inteiro, principalmente quem nasceu depois do ano 2000, com Google, com internet, com pais que mimam muitos filhos, tem isso. E aí já entra naquele pilar de filhos, onde você é a soma das pessoas que você tem um primeiro contato, você é a soma dos hábitos de outras pessoas. Então, quando você nasce, quem você tem o primeiro contato são seus pais. Você vai adquirir os hábitos que seus pais A têm. referência. Aquilo que eles falam vai entrar como crença. A forma como eles agem, você vai internalizar aquilo para você e você vai crescer uma pessoa assim. E é por isso que para quem é pai, precisa ter extremo cuidado com a criança, até mais ou menos seus 4 anos de idade, que é um período de programação, até seus 12 anos de idade, que é outro período também muito importante. E, enfim, tudo isso influencia. Então, o pai, muitas vezes, ele não ele reclama muito do filho. Não, por que você faz isso, mas ele não para ver que muitas vezes foi ele quem fez o filho dele se tornar aquela pessoa. E entra naquele caso do filho Exatamente. que entra nas drogas muito facilmente. Então, o pai tem que ter uma autorresponsabilidade e perceber que, opa, eu não posso cobrar do meu filho agora, eu preciso primeiro me responsabilizar, porque foi eu que criei meu filho assim, foi eu que programei meu filho para ser assim. Muitas crenças em relação a dinheiro que impacta diretamente no pilar financeiro vem dos pais, vem da infância. Quando, exemplo, eu cresci numa família que sempre apontava um dedo e falava que não, ser rico não é tão bom, não, tá muito caro isso aqui no supermercado, isso, aquilo. Eu sempre via a A crença pobreza estampada na limitante. família e eu cresci uma pessoa com escassez, com mentalidade de escassez e impactou meu pilar financeiro. E a mesma coisa que os outros pilares, muito vem da infância. Claro que não tudo, mas muito vem. Então a influência aí é muito grande e entra no pilar filhos também muito forte. Mano, muito louco, velho. Isso aqui E vai Gabriel, transformar a vida de uma pessoa. Gabriel, assim, um dos motivos dos pais não irem às reuniões na escola
talvez até inconscientemente, eles tenham isso. Talvez não é algo consciente. É porque eles vão encontrar lá um filho que é tal como esse pai e essa mãe se olhar no espelho. E eles não querem enfrentar a realidade. Exato. Tem pais que têm problema de relacionamento com filhos e vice-versa, porque ambos têm os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, vícios, e tem esses embates. Como eu não consigo lidar? E aí começa a delegar para a igreja, para a escola. Eu quero que esse menino fique tempo integral. Porque a intenção é se livrar. Eu já estou trabalhando muito, ou então eu vou deixar com a avó, entendeu? Porque tem um monte de vó que está cuidando dos netos. Agora a avó é vó, vó não é mãe. Responsabilidade. Você não quer ser mãe, se você só quer gerir não, já está. Só quer ter o nenê, pensa a respeito antes, o que é muito fofo. Até um cachorro, eu, por exemplo, estou amando os shows, ou chau-chau. Pô, mas é muito fofo hoje, gente. Eu saio de bicicleta por aí, eu sempre encontro um, porque tá na minha. Tá aqui no meu universo. Sempre encontro. Agora, todo privilégio, eu tenho um show. Eu não tenho, gente, estou dando um exemplo. Todo privilégio, aí eu tenho. Vem junto com a responsabilidade. Elas estão imbricadas, entrelaçadas. Eu vou ter o cachorro bonito, fofo, maravilhoso, o pedigree manso, tirar foto com ele. Mas eu tenho que limpar o cocô, o xixi, fazer tosa não pode, mas ele solta muito pelo. É uma especificidade do cachorro, não pode fazer tosa nele. Então se prepare para ter aspirador, se prepare para cuidar desse cachorro com água gelada, enfim. Secar bem ele após o banho. Tem toda uma responsabilidade em cima disso. O que eu mais vejo hoje em dia são pais e mães que dedicam muito ao profissional, ao trabalho e esquecem dos filhos. E isso acontece demais. Você vê pai que o dia inteiro trabalhando e o filho tá lá esquecido, jogado. Isso aconteceu comigo, mano, pra você ter ideia. E é uma das piores coisas. E olha que tu é mais novo. Sim, exato. Mais novo do que eu. A gente não é nem. Tu, neném, não vou nem chamar que tu é pré-vintage, né? Eu tô quase no pré-vintage, que é chegando nos 30. Mas tu ainda tá aí com seus, acho que 21. Esse menino é nota 10, gente. Esse menino é show de bola. A gente não vai se encontrar pessoalmente. Você mora onde, mano? Falando isso, que eu nem sei. São Luís do Maranhão. A gente tá no Nordeste. Não tá não. Tu tá mais lá pra baixo, no Brasil. Lá no Goiás, velho. Povinho do pé rachado. Pois é, mano. Isso que você faz aí também, meu, é incrível. Eu faço isso daqui, já tem o quê? Uns 2 anos mais ou menos que eu comecei. Mas eu sempre fui muito de questionar as coisas. Eu sempre fui muito. Meu índice de viração própria foi sempre muito alto. Eu lembro que desde pequeno eu desmontava carrinho de controle remoto para tentar pegar a hélice e fazer um helicóptero. Tipo, eu sempre tentava inventar as coisas. Eu sempre fui muito de questionar as coisas. Então eu percebia há um tempo atrás que o mundo ele estava muito diferente da forma como eu via, porque depois que a gente entra no mundo do autodesenvolvimento, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, a gente começa a ver as coisas por um ângulo completamente diferente e é impossível praticamente voltar atrás, não tem como. E aí por eu começar a ver as coisas de uma forma que as pessoas não viam, mas só parece que só estava no meu mundo, eu deixei de levar isso para as pessoas, porque eu via pessoas perdidas na vida, pessoas que estavam sofrendo de coisas que não faziam o mínimo sentido para sofrendo, pessoas que não tinham visão de futuro, pessoas que literalmente precisavam de ajuda. E é exatamente por isso que eu faço o que eu faço, que você faz o que faz, bem provável. Então é sempre pelos outros, por nós, na verdade, não só por mim, por ego em jogo, não, é por todos nós. E essa questão da vida sistêmica é um assunto que devia ser colocado na escola. Devia ser, assim, um dos primeiros assuntos. Eu vejo que escola hoje em dia está completamente... Na verdade, desde 1900 e bolinhas, 70, é a mesma coisa, não muda o método de ensino. Eu tenho um plano de criar uma nova escola, digamos, uma escola literalmente de desenvolvimento humano, onde entrega aquilo que realmente vai impactar a vida da pessoa, que vai influenciar. Não qualquer coisa, não tipo, você sai da escola, 98% do que você aprende na escola você não lembra. Por quê? Porque aquilo ali não faz sentido para você, porque aquilo ali não entra no subconsciente. Quando você só, na verdade, a escola é só jogar conhecimento, é como se você fosse um copo e eles estão querendo só jogar água dentro de você e tal, mas no fim
a educação bancária, né? Só colocar para Só dentro. colocar mais e mais conhecimento não é nada. Napoleão Hill já dizia, conhecimento por conhecimento não é nada, o negócio é a prática. Então tem que praticar para poder aprender. Por que que você sai da escola, você sabe somar, multiplicar e dividir e interpretar texto? Porque você repetiu isso ao longo de anos. Agora, o restante, Sim. 98% que você aprende, você não lembra por quê? Você não repetiu. A repetição expande a consciência, a repetição coloca uma informação no E é seu uma das leis da inconsciente. aprendizagem, a repetição. Exatamente. A galera que quer buscar evoluir, elas começam a assistir vários vídeos no YouTube, faz uma Netflix de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. No fim, não muda nada. O negócio é assistir uma vez e aplicar, é assistir e internalizar aquele conhecimento, é pegar essa live aqui e assistir de novo, e de novo, e de novo. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai trazer resultado. É você escrever, anotar. Não é só ouvir. Você não vai trazer resultado. Verdade. Enfim, meu, que louco, que live doida. Mano, eu vou postar isso aqui no YouTube, falando sério. Uau. Vou ter que postar no Eu YouTube. também vou colocar lá. Que horas são? Então Eu é acho que a gente está isso. quase para finalizar. Sim, tá quase dando a hora que ainda não apareceu, mas vamos só finalizar aqui completando o negócio. Rapaziada, Sim. pega e estuda mais a fundo. Isso aqui foi bem por cima do que é uma vida sistêmica. Pega e estuda por conta Ah, própria, sim. andragogia. Mano, ensino para adulto é você pegar, além de ouvir, é anotar e pesquisar. Pegar você mesmo e buscar autodidata. Então, entenda mais sobre isso, é muito importante. Começa a desenvolver cada área aí, ó, saúde, financeiro, intelectual, buscar e aprender mais, filhos, conjugal, ó lá, tá tudo ali. Dá uma olhada no Google, tem muito conteúdo massa e vai mudar a vida de vocês. Isso devia ser ensinado em escola e não foi. Verdade. Gabriel, eu te agradeço. Eu expresso aqui essa gratidão. Eu quero É encerrar nóis. com uma frase de Richard Bandler. Manda. Ele diz o seguinte: por que continuar sendo a mesma pessoa se você pode ser alguém muito melhor? Fica aí a reflexão de ser a melhor versão de si, de buscar autoconhecimento, de fazer um levantamento da sua vida, de se questionar sinceramente, ter respostas sinceras para alcançar e caminhar rumo a um sucesso extraordinário. Perfeito, mano. Que frase. Que frase. Isso aí eu vou dormir pensando nela, juro pra você. Vai ser pesado. Toca aí, mano. É nóis, velho. Valeu demais por participar dessa Beleza. live. E você agregou muito aí pra rapaziada. Tenho certeza. O que você passou aqui foi surreal. Um pouco do seu conhecimento, um pouco do que você aprendeu na sua jornada. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, assim como vai ajudar ainda quando vai ficar salvo. Vou postar em YouTube para poder divulgar mais ainda. Vamos salvar essa geração aí que tá, infelizmente, cada vez mais perdida. Beleza. É nóis, irmão. Beleza. Valeu Tamo demais. junto. Tamo junto. Até a próxima. Vou marcar outra, hein? Ah, sim. Estou à disposição. Eis-me aqui. Então é nóis. Fechou, irmão. Valeu demais. Até mais. Até a próxima. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.